Isaías capítulo 43, verso 16 diz assim: Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Vou repetir. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu estava meditando nessa palavra aqui, nesse verso, e eu quero meditar com vocês aqui nesta noite. Quem é, nesta noite, aqui nessa live, que não esteja vivendo um momento de águas impetuosas, hein? Eu acho que se eu perguntar para cada um aqui individualmente, todos vão responder: pastor, as águas estão meio agitadas na minha vida. As coisas estão meio impetuosas. Está meio complicado. A situação está meio braba. Amados, a Bíblia fala em Isaías, esse texto aqui de Isaías, ele está se reportando àquela situação onde o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, passou a pé enxuto por ele. Todos aqui conhecem a história de Moisés e da abertura do Mar Vermelho, não é? O povo de Israel havia saído do Egito, estava caminhando por aquele caminho, até que ele chegou diante daquele mar. E Faraó, com os seus cavaleiros e seus cavalos, estavam doidos para alcançar Israel e acabar, dizimar completamente o povo de Israel da face da terra. A situação era complicada. Mas eu quero relembrar o que Deus disse quando o povo chegou diante do mar e não tinha mais para onde ir. Moisés vai falar com Deus. E olha o que Deus responde para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, olha só, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Eu quero meditar um pouco aqui nessa palavra aqui de Deus, que Deus está falando com Moisés para falar ao povo. Israel saiu do Egito e estava caminhando. E Deus estava orientando o povo. Deus estava dando as direções para Moisés, para onde o povo deveria ir, por qual caminho o povo deveria ir. E quando eles estão caminhando, está acontecendo algo lá no Egito. Deus está endurecendo o coração de Faraó, para que Faraó se levantasse e perseguisse o povo de Israel. Quando Faraó cai em si e pensa na besteira que ele fez, ele se revolta, se ira contra o povo de Israel, reúne seus cavalos, seus cavaleiros e parte contra Israel para destruir Israel, para, como eu falei aqui, acabar com o povo de Israel. E quando isso acontece, o povo está indo em marcha para um lugar, e Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que volte. Olha só, eles estavam indo nessa direção,
Faraó atrás, e Deus agora fala para Moisés: Moisés, diga o povo para voltar. Volta, e ele fala aqui, ó, e se acampem em Pi-Hairote, naquele lugar. Deus mandou que eles se acampassem ali. Olha, se Faraó estava atrás, como é que o povo agora vai se acampar, gente? Quando o inimigo está correndo atrás de você, quando você percebe que alguém está vindo para te destruir, para te matar a todo vapor, ué, você volta como se voltasse de encontro a ele, e não somente faz, mas para, se acampa, estabelece ali a sua tenda, porque era o que o povo, era onde o povo habitava no deserto. Durante muitos anos habitou ali em tendas no deserto. E Deus manda que o povo se volte, se acampe, fique ali entre Migdol, essa palavra Migdol significa torre, e entre o mar, entre Migdol, a torre, e entre o mar. E o povo estabeleceu acampamento ali, próximo, era próximo ao mar. O que Deus estava fazendo? O que Deus está querendo falar conosco? O que Deus estava querendo ensinar o povo de Israel, e através do povo de Israel nos ensinar? Primeiro, quando ele manda o povo voltar, Deus tinha uma estratégia. Deus fez o povo retroceder, mas não fez retroceder por retroceder. Deus tinha uma estratégia. Israel estava caminhando, tipo como se fosse um corredor, porque havia montanhas aos lados e o mar à frente. E o povo egípcio, Faraó, com seus cavaleiros, na traseira, na cola de Israel. E Deus agora manda que o povo volte e se assente acampamento. Irmãos, parece coisa louca, não é verdade? É coisa de maluco. Se tem um povo no deserto que não tem armamento contra o maior império da época, vindo contra eles para acabar com eles, eu quero correr para mais longe possível. Não, Deus manda eles voltarem um pouco e se assentar e levantar acampamento. Por quê isso? Porque Deus tinha uma estratégia. Pode parecer muito louco, pode parecer muito doido aquilo que Deus está falando para você fazer. Deus está dirigindo o povo de Israel pelo caminho? Tá. Deus estava orientando Israel através de Moisés? Estava. O povo estava caminhando sob uma direção de Deus. Se a sua vida, se você está caminhando sob uma direção de Deus, e você recebe um direcionamento de Deus que parece absurdo, que parece muito doido, para você e para qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, Deus tem um negócio nisso aí. Deus tem uma estratégia. Não se esqueça que o Senhor é homem de guerra. Ele é o nosso general. Nenhum general vai para uma guerra, nenhum general enfrenta o seu exército contra o seu exército outros exércitos sem uma estratégia definida. Ninguém vai para uma guerra sem uma estratégia. Se Deus estava mandando o povo fazer isso, que tinha uma estratégia por trás, o povo não ia entender nada. Talvez você não esteja entendendo nada do que Deus esteja falando com você para você fazer. Seja, como eu falei aqui, vou repetir, seja algo muito doido. Está confundindo a tua cabeça. Assim, que eu vou pirar dessa maneira. Não que as ordens de Deus sejam confusas, não é isso que eu estou dizendo. É que a gente começa meio que pirar. A gente começa a tentar compreender e a nossa mente não alcança, não. Lembre-se que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A nós cabe confiar em Deus, confiar na sua palavra. Por quê? Porque Deus já tinha tudo planejado. Deus, quando mandou o povo de Israel retroceder um pouco e assentar acampamento, porque Deus, além de ter uma estratégia, ele já tinha tudo planejado, amado. Ele tinha uma armadilha para Faraó.
Então, Deus já tem tudo planejado a respeito da sua vida. E ele tem uma armadilha preparada para o seu adversário, para o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Satanás e seus demônios. Satanás e os seus derrotados. Ele já tem algo tudo planejado. Ele pode achar que está tendo vantagem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas se você está sob uma direção de Deus, presta atenção. Se você está caminhando sob uma direção de Deus, foi Deus que te colocou nesse lugar. Ele mandou o povo se assentar ali. Deus que colocou eles ali. Foi Deus que colocou eles no meio entre duas cordilheiras, vamos dizer assim, de montanhas. Israel não tinha para onde fugir. Porque como é que eles iam subir em multidão? Criança, gente idosa, subir as montanhas para fugir. Iam ser presas fáceis para Faraó. Na frente tinha um mar, como é que eles iriam atravessar? Eles não podiam voltar atrás, porque Faraó já estava ali chegando perto. Israel não chegou naquela situação, naquele lugar por acaso. Você não chegou aí onde você está hoje por acaso. Repito, se a sua vida tem sido dirigida por Deus, pela palavra de Deus. Lembre-se, Israel saiu sob uma palavra. Estava na direção de Moisés, que recebia uma palavra de Deus. Estava conduzindo o povo, orientando o povo, recebia a palavra de Deus e conduzia o povo. E quando Deus mandou Moisés fazer o povo voltar, eles continuavam sob uma direção de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Deus. Então Israel estava naquela situação porque Deus tinha colocado Israel ali. Não foi o inimigo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que foi o inimigo. Foi Deus mesmo, mano. Deus que nos colocou naquela situação. Nós estamos seguindo a palavra de Deus. Nós temos sido obedientes a Deus. Pelo menos tentamos, né? Somos sinceros diante de Deus, coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, nossas falhas. Mas queremos fazer a vontade de Deus. Buscamos a Deus e buscamos a sua palavra. Então não pense que é o diabo. É Deus. Deus que te trouxe. Foi Deus que te levou até aí. Foi Deus que te colocou nessa situação. Não pense que você está nessa posição e nesse lugar por acaso, não. Não foi por acaso. Você talvez esteja se vendo na sua vida encurralado, como Israel. Montando de um lado, montando do outro, mar na frente, Faraó atrás. Encurralado, sem saída. Como num beco sem saída. Como alguém que olha e não vê escapatória, não vê solução. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida? Talvez você já tenha passado por várias situações. Eu já passei por algumas situações que eu não via saída. E graças a Deus eu estou aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ajudou você, ajudou a mim. Tem nos ajudado. Mas lá atrás, nós nos deparamos com situações que nós achávamos que nós não iríamos suportar, que nós não iríamos vencer, que nós não iríamos atravessar. Nós achávamos que nós iríamos sucumbir. Agora acabou para mim. Acabou para mim agora. Não consigo mais ir adiante. Então, você talvez esteja numa situação como a do salmista. No Salmo 121, verso 1, diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo responde. Ele estava numa situação que ele olhava para as situações e não via escapatória, mas ele fala assim: mas de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus te conduziu a essa situação com um objetivo. Um objetivo. Por que Deus me colocou nesse lugar? Por que Deus me colocou nessa situação? Por que Deus me colocou aí? Me direcionou para esse lugar, para viver esse momento, para viver esse tempo.
E mais, ele diz para você se assentar. Acampa aí. Se assenta aí. Aquieta. Assentar no sentido de aquieta aí. Fica aí. Até que eu mande você sair. Fica aí. Aquieta o teu coração. Se assenta. Acampa. Ah, mas Senhor, o faraó está vindo. Se assenta. Acampe-se. Bata a estaca lá e finca a sua tenda ali. Foi o que Deus mandou o povo de Israel fazer. Finca as estacas aí e levante a tenda aí. Você não vai sair daí agora. Foi isso que Deus estava falando. E por que Deus levou o povo de Israel? Eu repito essa pergunta. Qual o objetivo? Um só. Está em Êxodo capítulo 14, o verso 4. Êxodo 14, verso 4. Eu quero ler. Êxodo 14, o verso 4. Olha só. Endurecerei o coração de Faraó e eles os perseguirá. Isso Deus está falando com Moisés para dizer ao povo de Israel: eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então aqui está a resposta. Por que Deus levou Israel por aquele caminho? Por que Deus fez o povo voltar quando os faraós estavam vindo contra eles? E por que Deus mandou o povo se assentar, bater estaca, estabelecer acampamento ali? Com o objetivo, para manifestar a sua glória. Ele disse aqui, ó: serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército, e eles saberão, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, eu quero te dizer uma coisa. Deus te levou até essa situação onde você está, até esse lugar onde você está, para manifestar a sua glória através de você, através daquilo que Ele vai na sua vida. Eu falei aqui ainda há pouco, Deus já tinha tudo planejado, já estava tudo arquitetado pelo Senhor. Ele estava preparando uma armadilha para o inimigo do povo dele. Então, Deus queria manifestar a sua glória, tornar conhecida a sua glória aos egípcios. Eles iriam saber, olha só o que Deus disse, eles saberão que eu sou o Senhor. Olha que coisa tremenda. Eles iriam reconhecer, realmente, o Deus de Israel, Ele é Senhor, é o único. Então, você talvez não esteja entendendo porque está vivendo tudo isso, acontecendo tudo isso, nessa situação que Deus... Você, pô, mas eu estou nisso, foi Deus que... Deus te colocou nessa situação, Deus te levou a esse lugar. Você pode estar vendo tudo cercado, você pode estar se vendo cercado, sem saída, num beco sem saída. Mas se você ouviu a voz de Deus, se você tem sido conduzido por Deus, saiba que Deus te colocou aí para manifestar a glória dele através daquilo que ele vai fazer para você, na sua vida. Os seus inimigos, aqueles que te perseguem, eles saberão que o teu Deus é o único Senhor, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Deus. Você está sendo apenas um instrumento para a manifestação da glória do Senhor. É isso que nós somos aqui nessa terra, gente. Nós estamos aqui para manifestar a glória do Senhor. A gente quer ser abençoado, a gente quer realizar sonhos. Isso é muito bom, Deus faz isso para... Somos filhos dele. Mas isso não pode ser o fator principal, o fator X. É a glória do Senhor que nós devemos buscar.
através da nossa vida. Eu quero revelar a glória de Deus. E talvez seja nesses momentos mais difíceis, de águas impetuosas, turbulentas, agitadas. Por isso o salmista disse: eleva meus olhos para os montes. Meu socorro vem do Senhor. Ele olhava para o Monte Sião. Monte Sião é representação do monte de Deus, onde o Senhor está sentado no seu trono, no mais altos céus. É de lá que vem o nosso socorro. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Deus já tinha preparado um caminho no mar. O caminho já estava preparado, ainda que o mar estivesse ali, ainda que o mar ainda não tinha se dividido, Deus já tinha preparado um caminho no mar. O povo não sabia. Nem Moisés sabia. Ele preparou, estava tudo pronto. Amado, está tudo pronto. Deus não vai precisar fazer nada ainda. Ele já fez tudo antecipadamente. Lembra que eu falei? Estava tudo planejado. Deus tinha uma estratégia. Deus já preparou tudo para você e para mim antecipadamente. O caminho está pronto. Nós lemos Isaías 43. Eu vou repetir para você o que está escrito lá, para você prestar atenção, para isso você firmar na tua cabeça. Olha só. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar. Preparar alguma coisa é você se antecipar, você se organizar antes que algo aconteça. Você vai se preparar para um casamento, você vai se preparar, né, para receber teu amigo, para fazer um jantar, você vai se preparar para sair. Você está se arrumando, se organizando para aquele momento. Quando aquele momento chegar, você já está pronto. Deus já tinha um caminho pronto, porque Ele preparou antes. Ele já tinha preparado antes. O povo que não via ainda, mas já está preparado para a sua vida o caminho. Deus já preparou, está tudo prontinho, esperando só a hora certa. Mas aí você diz: pastor, o que eu tenho que fazer então? Se você está sob uma palavra de Deus, se você está sob uma direção de Deus, Ele mandou você assentar a estaca ali, assentar acampamento, então você tem que continuar ouvindo a voz de Deus. Você tem que continuar seguindo aquilo que Deus está dizendo para fazer. Aí o que Ele disse depois então? Quando Ele manda o povo se assentar, estabelecer acampamento, e o faraó está vindo, furioso. E agora? O que a gente faz? Continuamos ouvindo a voz de Deus. Isso não pode mudar na nossa vida. A gente pode mudar de roupa, pode mudar de casa, pode mudar de pensamento, mas a gente não pode mudar. Em toda situação da nossa vida, precisamos estar sempre ouvindo a voz de Deus. Aí, o que Deus faz? Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha só, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Olha a palavra de Deus agora para o povo de Israel. Antes, mandou-se assentar, estabelecer, bater as estacas, fincar as estacas, estabelecer as suas tendas ali, acampamento, entre a torre e entre o mar, diante de um deus do mar lá, Baal, Zefon. Deus estava para manifestar que aquele Deus que aquele lugar ali adorava, diziam que era o Deus do mar. Agora sim eles iriam conhecer verdadeiramente quem é o Deus do mar. Deus do mar, Deus do ar, Deus da terra, Deus do céu. Né? E a torre ali, eles estavam entre a torre é lugar de segurança, de proteção. O Senhor era a segurança de Israel. O Senhor é a tua segurança, a tua proteção.
Você está bem guardado e está diante dos deuses aí, está diante daqueles que adoram a outros deuses, mas Deus vai manifestar a sua glória diante deles. Esses deuses verão. Aqueles que adoram esses deuses verão o que Deus vai fazer na tua vida. E aqui eu quero ir finalizando. Quando Deus diz para o povo marchar, essa palavra marchar, sabe o que significa? Puxar para cima. Mas puxar para cima o quê? Puxar para cima as estacas. Num determinado momento, Deus mandou fincar a estaca. Mas agora Deus mandou marchar. Ou seja, eles iriam puxar as estacas, guardar as tendas. Eles iriam se mover. Eles precisavam agora se levantar. Eles precisavam se mover. Eles precisavam caminhar. Eles precisavam seguir em frente. Eles precisavam seguir o seu caminho. Eles precisavam continuar na jornada. Então, olha só como é importante você estar sempre ligado em Deus, ouvindo a voz de Deus. Vai ter hora que Ele vai mandar você sentar e esperar. Vai ter hora que Ele vai mandar você levantar e seguir. Em que hora que você está? Na hora de se assentar? Mesmo com o farol vindo? Ou na hora de se levantar e seguir em frente? Então, você precisa estar atento à voz de Deus. Esse é o segredo para aquele que quer vencer, para aquele que quer, ver os seus inimigos abatidos, que quer ver Satanás e seus demônios derrotados na sua vida. Aquilo que já estava preparado para você vai surgir à medida que você ouvir a voz de Deus, se tirar as estacas, se levantar e seguir em frente. Mas, pastor, tem o mar. O Senhor está falando, siga em frente. Pastor, tem montanhas. Deus está falando, siga em frente. O inimigo está vindo, siga em frente. Eu só estou vendo dificuldades, siga em frente. É a palavra de Deus para você. Vá em frente, vá adiante. Por quê? O caminho já está pronto. O caminho no meio do mar já estava preparado. E quando o povo se propõe a tirar as estacas e se levantar, Deus vai e abre um caminho no meio do mar. Deus descortina, Deus revela. Agora todo mundo está vendo, ó, abriu o mar. Está vendo aí? Já estava aberto. Deus só fez a coisa aparecer, se concretizar, porque Deus já tinha preparado. Quando Deus levou o povo para lá, já estava tudo pronto. Já está tudo pronto para você, meu irmão. Já está tudo pronto para você, minha irmã. Creia nisso. Creia nesta palavra. Tá certo? E marche. Não desista. Siga em frente. Ouça o que Deus está falando para você. Deus tem um caminho pronto para você. E um caminho novo. Onde se ouviu falar que alguém passou, um povo, passou a pé enxuto no meio do mar? Deus tem novidade para você, para a sua vida. Deus tem um caminho novinho para você. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração.